Tudo começa quando Samuel, com a testa franzida em ansiedade e um frio na barriga insuportável, aguardava no pequeno e abafado escritório do cartório de registro de imóveis da comarca de São João da Ponte, no interior de Minas Gerais. Marlon tossiu, levantando uma nuvem de poeira dos arquivos. Samuel, vem dar uma olhada nisso aqui. Eu desconfiava do nome falso que ele usava, mas a escala do golpe é maior do que imaginávamos. Samuel se aproximou, engolindo em seco. A esperança de que Hudson fosse apenas um golpista mediano se desintegrava a cada minuto. O documento que Marlon apontava era uma escritura de posse de terra, datada de 15 anos atrás. O nome do comprador era Hélio Diniz, o antigo pseudônimo de Hudson. Ele comprou essa fazenda por uma ninharia, Marlon continuou, apontando para valores irrisórios, mas o vendedor, um senhor chamado Sebastião, era o verdadeiro dono e foi coagido. O valor de mercado era 10 vezes isso. Coagido como, Marlon? Fraude simples? Samuel perguntou, sentindo o sangue gelar. Marlon balançou a cabeça, apertando os punhos sobre a mesa. Não, Samuel. Não foi só fraude. A certidão de óbito do Sebastião está anexada a este processo. Ele morreu 3 meses depois de vender a fazenda. Oficialmente ataque cardíaco. Mas o depoimento do vizinho, que consegui desenterrar, sugere outra coisa. Marlon puxou um depoimento manuscrito, assinado por uma testemunha já falecida. A letra trêmula narrava a pressão psicológica e as ameaças de despejo que Hudson, usando o nome de Hélio Diniz, impôs ao idoso. Sebastião não aguentou a pressão. Ele tinha saúde fraca. Hudson o levou à morte, Samuel. Ele fraudou e matou, ainda que indiretamente, para roubar essa terra. Usou o dinheiro dessa venda para se capitalizar e sumir no mundo, até ressurgir como Hudson, o empresário de sucesso no Rio. Samuel sentiu um calafrio percorrer a espinha. Ele arregalou os olhos, o terror e a raiva se misturando em seu peito. Hudson não era apenas um criminoso, era um predador frio e calculista. Ele precisa pagar por isso, Marlon. E Ellen? Ela sabia de tudo? Samuel questionou, a voz embargada pela dor da traição. Ellen, que um dia ele amou, havia se tornado cúmplice de um assassino. Essa é a próxima peça do quebra-cabeça. Por que ela voltaria para ele, sabendo de quem ele é, a não ser que estivesse envolvida até o pescoço? Marlon retrucou, guardando cópias digitalizadas e os documentos originais em uma pasta lacrada. A prova está aqui. O passado dele é sujo, Samuel. Agora precisamos voltar ao Rio e garantir que essas provas cheguem à delegacia antes que ele perceba que estamos no rastro dele. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, na opulenta cobertura de um prédio moderno em São Cristóvão, Rio de Janeiro, Ellen estava imersa em uma falsa sensação de segurança. Ela bebia um vinho caro, olhando o movimento da cidade pela janela panorâmica. Hudson estava em uma viagem de negócios forjada, mas ligava a cada hora, garantindo que o plano de desvio de fundos estava correndo como planejado. Ellen, elegantemente vestida, falava ao telefone com uma confidente distante, sua voz carregada de satisfação. Sim, querida. O Hudson está quase terminando o esquema. E o melhor é que o idiota do Samuel está brincando de detetive em algum fim de mundo, dando tempo de sobra para a gente sumir com a grana. Ele nunca vai desconfiar de mim de verdade. Ele me amava demais para isso. Ellen sussurrou, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Ela se sentia intocável, a rainha do jogo. A traição era apenas um meio para atingir seus fins. Ela ignorava o tremor de terra que Samuel e Marlon haviam acabado de causar em Minas Gerais. Longe dali, em uma pousada simples, Samuel e Marlon revisavam o material antes de pegar a estrada de volta. A viagem seria longa e tensa. Precisamos de um plano de ataque cirúrgico, Marlon disse, desenhando um esquema em um guardanapo. Hudson é esperto. Se ele sentir o cerco, ele vai sumir e levar a Ellen com ele. Precisamos pegá-los juntos em flagrante com as provas do passado e do presente. Samuel, com a face pálida e o olhar fixo, mal conseguia processar a frieza de Ellen. Ele se lembrava dos juramentos de amor, das promessas. Tudo era uma mentira orquestrada. Eu não vou descansar até que os dois estejam atrás das grades, Marlon. Eles usaram a confiança de todos nós para enriquecerem em cima da desgraça alheia, Samuel revidou, a voz rouca pela emoção contida. A morte do Sebastião não pode ser em vão. E o dinheiro que eles roubaram do fundo de investimentos? Precisamos rastrear para onde está indo. Marlon pegou seu rádio comunicador. Eu já acionei o delegado Torres. Ele é de confiança. Vamos dirigir direto para a 17ª DP, em São Cristóvão. Vamos entregar as provas do assassinato e pedir um mandado de busca e apreensão imediato na cobertura de Hudson.
É lá que a Ellen deve estar guardando os documentos da fraude atual. A estrada de Minas para o Rio era longa, mas a determinação dos dois homens era maior do que a distância. O carro de Marlon cortava a noite, as luzes da estrada refletindo nos olhos tensos de Samuel. A cada quilômetro percorrido, a adrenalina aumentava. O confronto era iminente. Nesse momento, em um restaurante sofisticado no Leblon, Hudson, fingindo estar em um encontro de negócios, recebeu uma ligação alarmada de um de seus capangas no Rio. Chefe, tem algo errado, a voz do outro lado soava nervosa. Aquele policial, o Marlon, sumiu do mapa. E o Samuel também. As fontes dizem que eles não estão no Rio há 2 dias. Hudson, que até então mantinha uma fachada de tranquilidade, sentiu um gelo na espinha. Ele apertou o copo de uísque com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Onde eles estariam, seu incompetente? Certamente não estão me investigando. Hudson rosnou em voz baixa, tentando manter a compostura diante de seus supostos parceiros de negócios. Não sei, chefe. Mas o Samuel estava muito obcecado com o seu passado. E se ele foi para Minas? A menção de Minas Gerais fez Hudson arregalar os olhos. O suor frio começou a escorrer por sua testa. A fazenda de Sebastião era o seu maior segredo, o crime que ele achava ter enterrado para sempre. Se Samuel e Marlon encontraram as provas, cancele tudo, Hudson ordenou ao capanga. Preparem um carro e ligue para Ellen. Diga a ela para ir para o nosso ponto de encontro de emergência. Agora, o plano mudou. A casa caiu. Hudson se levantou abruptamente, deixando seus parceiros de negócios confusos. O pânico era uma onda fria que ele tentava dominar. Ele precisava avisar Ellen e fugir antes que as provas chegassem ao Rio. A perseguição estava prestes a começar e o palco, a movimentada e caótica região de São Cristóvão, estava montado para a grande queda. Enquanto isso, Samuel e Marlon já passavam da divisa do estado, acelerando em direção à capital fluminense. Marlon, se ele tentar fugir, precisamos alertar a Polícia Federal sobre o jato, Samuel disse, o coração disparando com a proximidade da ação. Eu sei, mas a prioridade é a Ellen. Se ela estiver com os documentos da fraude atual, ela é a chave. Ela está em São Cristóvão, na cobertura. Vamos surpreendê-la antes que Hudson consiga avisá-la. A traição estava prestes a ser cobrada. As lágrimas que Samuel havia segurado estavam prestes a se transformar em justiça. A noite avançava e a cidade do Rio de Janeiro preparava-se para o espetáculo dramático que revelaria a face oculta de seus mais recentes milionários. O jogo de gato e rato havia se tornado uma corrida desesperada. Você achou certo Samuel e Marlon irem diretamente ao Rio com as provas, arriscando um confronto direto? De que cidade você está assistindo esse vídeo? Coloque sua resposta nos comentários. Inscreva-se no canal para receber os próximos capítulos. A van preta de Marlon cortou a madrugada carioca, ignorando os limites de velocidade enquanto se embrenhavam na caótica área de São Cristóvão. O cheiro de maresia misturado à fumaça urbana invadia o carro, servindo como um lembrete áspero de que eles haviam trocado a tranquilidade traiçoeira de Minas pelo perigo imediato da capital. A cobertura fica no alto daquele prédio espelhado, Samuel, Marlon indicou a voz baixa, mas carregada de urgência. É um complexo de luxo, mas com segurança corruptível. Se Hudson a alertou, ela já deve estar arrumando as malas e os papéis. Samuel engoliu em seco a pasta pesada com as provas de Minas Gerais, o assassinato de Sebastião e a fraude inicial, apertada contra o peito. O frio na barriga não era de medo, era de uma justiça que ele esperara por tempo demais. Ele não vai conseguir fugir, Marlon. E ela não vai rir da minha cara novamente. Hoje a máscara cai, Samuel retrucou o semblante sério e endurecido pela traição. Enquanto isso, no luxuoso loft com vista para a Baía de Guanabara, Ellen estava em frenesi. Ela havia recebido a mensagem cifrada de Hudson, código vermelho, ponto de fuga. Destrua o que for rastreável e me encontre na pista de pouso particular em 2 horas. Ellen, vestindo um hobby de seda que contrastava com sua agitação interna, arregalou os olhos. Ela não era dada ao pânico, mas a menção de Minas Gerais a fez sentir um gelo na alma. Aquele idiota do Hudson. Como ele deixou Samuel chegar tão perto? Ela resmungou para si mesma, jogando taças de cristal no chão. Ela correu até um armário secreto, puxando uma maleta de couro que continha os contratos da mais recente manobra de desvio de verbas. Os documentos que incriminavam a rede de corrupção atual e que ligavam Hudson diretamente a políticos influentes do Rio. O plano era simples: fugir com os papéis e encontrar Hudson para desaparecerem para sempre em algum paraíso fiscal. Mas a paranoia a consumia. Ela não podia confiar apenas em Hudson.
Ela precisava de um plano B. Nesse momento o interfone tocou. Um segurança com a voz alterada. Senhora Ellen, tem 2 homens forçando a entrada no térreo. Parecem ser policiais, mas não estão uniformizados. Ellen sentiu o coração disparar. Eram eles. Samuel e o policial. A hora do confronto havia chegado mais rápido do que ela esperava. Ela não tinha tempo para queimar todos os documentos. Droga! Ele vai me pagar por isso. Ellen sussurrou, o ódio substituindo o medo. Ela pegou a maleta crucial, mas antes de sair pela porta de serviço, teve uma ideia cruel. Ela pegou uma segunda maleta, idêntica, e a encheu com papéis velhos e sem importância, jogando por cima alguns documentos de despesas pessoais. Ela colocou a maleta falsa em um lugar de destaque, perto da escrivaninha, esperando que a pressa de Samuel o fizesse cair na armadilha. Longe dali, Hudson já estava no hangar privado, a poucos quilômetros do rio, supervisionando o abastecimento do jato. Ele estava pálido e suado, falando incessantemente ao telefone com seus capangas, exigindo informações sobre a localização exata de Samuel e Marlon. Eu quero saber onde eles estão e, mais importante, se Ellen já chegou. Se ela for pega com aqueles documentos, não teremos como nos safar. Hudson gritou para o telefone, a voz rouca de desespero. Ele havia perdido o controle, a fachada de empresário sofisticado desmoronando em migalhas. Um capanga conhecido como Tatu respondeu cautelosamente. Chefe, parece que eles estão em São Cristóvão, entrando no prédio da Dona Ellen. Mas ela ativou o sinal de emergência e está se movendo. Eles não a pegaram ainda. Um sorriso sombrio, quase histérico, surgiu no rosto de Hudson. Ótimo. Se ela sair de lá, significa que ela está com a mercadoria. Preparem o carro de fuga. Vamos interceptá-los no meio do caminho. Se Samuel e Marlon têm as provas do passado, eu terei as provas do presente, e usarei Ellen como isca para sumir com os dois. Hudson sentiu uma onda de poder maligno percorrer seu corpo. Ele havia matado uma vez e podia matar de novo. A única forma de sobreviver era eliminar as ameaças. De volta a São Cristóvão, a porta blindada da cobertura foi arrombada com um chute potente de Marlon. Eles entraram no loft silencioso, que parecia ter sido abandonado às pressas. O cheiro de perfume caro e o caos de objetos quebrados pairavam no ar. Ela esteve aqui há minutos, Marlon afirmou, sacando a arma e varrendo o ambiente. Olha a louça quebrada. Ela surtou. Samuel viu a maleta de couro sobre a escrivaninha. Era idêntica àquela que Hudson usava. Ele correu e a agarrou, sentindo o peso dos papéis. O coração disparou de esperança. Estão aqui, os documentos da fraude atual. Ela não conseguiu levar, Samuel exclamou, abrindo a maleta. Marlon, contudo, estava desconfiado. Ele notou um rastro de poeira e uma porta secreta disfarçada de estante de livros, levemente entreaberta. Samuel, espera. Isso é muito fácil, Marlon retrucou, aproximando-se da porta. Ellen não é descuidada assim. Nesse momento, a porta da estante se abriu totalmente, e um capanga enorme, armado com um porrete, saltou, golpeando Marlon no ombro. Cai fora, polícia de merda, o capanga gritou. Marlon, apesar da dor excruciante, conseguiu reagir rapidamente, desviando do segundo golpe e desferindo um soco certeiro no queixo do agressor, que cambaleou. A confusão era o que Ellen precisava. Samuel, vendo Marlon em perigo, largou a maleta falsa e correu para ajudar o amigo, mas o momento de distração foi fatal. O capanga, atordoado, conseguiu apertar um botão no pulso. Um alarme estridente começou a tocar, e uma voz robótica ecoou no loft. Evacuação de emergência. O prédio será selado em 60 segundos. É uma armadilha, Samuel. Ela ganhou tempo. Marlon berrou enquanto se recuperava. Samuel correu de volta para a maleta, abrindo-a novamente, desta vez com mais atenção. Ele vasculhou os papéis e percebeu o truque. Eram extratos bancários antigos, listas de compras e recibos de restaurantes caros. Nada que incriminasse Hudson na fraude atual. Desgraçada. Ela nos enganou. Samuel apertou os punhos com tanta força que sentiu as unhas cravarem na palma da mão. O ódio pela traição de Ellen se misturava à frustração. Marlon, sentindo a adrenalina pulsando, ignorou a dor no ombro. Não temos tempo para lamentar, Samuel. Ela deve ter descido pelas escadas de serviço. Se ela está correndo, ela está indo para o ponto de encontro de emergência. Provavelmente é perto do aeroporto ou do porto, onde Hudson possa tirá-la do país. Eles saíram do loft em disparada, descendo as escadas de emergência, o alarme ensurdecedor do prédio soando ao redor deles. Ellen, já na rua, vestindo roupas discretas e um boné, entrou em um carro de luxo com vidros escuros.
Ela segurava firmemente a maleta verdadeira, rindo de forma histérica. Acham que podem me deter com um chute na porta? Ela retrucou para o motorista. Vá para o ponto de encontro. Rápido. E se formos seguidos, livre-se deles. Eu não vou para a cadeia por causa da incompetência de Hudson. A ironia era palpável. Ellen estava prestes a ser traída por Hudson, mas ela ainda agia como a rainha do jogo. No térreo do prédio, Samuel e Marlon invadiram a rua. A noite estava agitada e a visibilidade era baixa. Olha, aquele carro preto saindo em alta velocidade. Samuel apontou para o veículo que dobrava a esquina perigosamente. Marlon correu para a van, ligando o motor com um rugido potente. É ela. Temos que segui-la. Se perdermos esse rastro, perdemos tudo. O tempo está acabando, Samuel. Hudson já deve estar esperando por ela. A perseguição eletrizante começou pelas ruas escuras e estreitas de São Cristóvão. A van de Marlon, robusta e rápida, tentava manter o ritmo do carro de Ellen, que se movia com a agilidade de um felino nas vielas. Samuel, segurando a pasta com as provas de Minas Gerais, ligou para o contato na Polícia Federal, o agente Fonseca. Fonseca, somos nós. Estamos no Rio. Temos as provas contra Hudson, mas ele está em rota de fuga. Ele tem um jato particular e está tentando sair do país. Estamos seguindo Ellen agora. Ela está com os documentos da fraude atual. Precisamos de reforços e bloqueios nas saídas da cidade, especialmente no acesso ao aeroporto e ao porto. Rápido! O agente prometeu ação imediata, mas Samuel sabia que na burocracia policial, cada minuto perdido era uma vantagem para Hudson. Enquanto perseguiam Ellen, o carro de Marlon precisou desviar bruscamente de um ônibus, quase batendo. A tensão era tamanha que Samuel sentia a cabeça latejar. Eles estão indo para a Avenida Brasil, direção centro. É o caminho mais rápido para a zona portuária. Marlon gritou, acelerando ainda mais. Samuel olhou para o mapa mental da cidade. A zona portuária era o lugar perfeito para uma fuga discreta. E era também o lugar perfeito para Hudson armar uma emboscada final. A corrida pela sobrevivência e pela justiça estava em pleno andamento, transformando as avenidas do Rio de Janeiro no palco de um acerto de contas mortal. Eles estavam se aproximando do clímax, onde a verdade de Sebastião encontraria a traição de Ellen e a crueldade de Hudson. Você achou certo Samuel e Marlon caírem na armadilha da maleta falsa, perdendo tempo crucial? De que cidade você está assistindo esse vídeo? Coloque sua resposta nos comentários. Inscreva-se no canal para receber os próximos capítulos. A perseguição eletrizante alcançou seu ponto de ruptura na zona portuária. O carro de Ellen saiu da Avenida Brasil e mergulhou nas vielas escuras, parando bruscamente em frente a um hangar decrépito, de onde se via o brilho da Baía de Guanabara. O local exalava cheiro de sal e abandono. Hudson estava lá, impecavelmente vestido, ao lado de um barco de alta velocidade. Seu semblante era de impaciência, mas seus olhos brilhavam com a ganância ao ver a maleta nas mãos de Ellen. Você demorou, minha joia, Hudson sibilou, mas não havia afeto em sua voz, apenas cálculo. Ellen, ofegante, saiu do carro. Ela ainda se via como a vencedora. Eu tive que lidar com a bagunça que você deixou, Hudson. Mas aqui está. O dinheiro da fraude e os documentos que garantem nossa saída. Ela estendeu a maleta. Hudson a pegou rapidamente, abrindo-a para conferir o conteúdo. Um sorriso hediondo se espalhou por seu rosto. Nesse momento, o rugido da van de Marlon ecoou nas proximidades. O veículo invadiu a área do hangar, parando com um solavanco que levantou poeira e detritos. Samuel e Marlon saltaram, as armas em punho, a adrenalina correndo solta. Parado, Hudson. Acabou o jogo. Marlon gritou, sua voz reverberando no silêncio da noite. Hudson não se abalou. Ele olhou para Ellen com um desdém que a fez engolir em seco. Você achou mesmo que faria parte dessa fuga, Ellen? Hudson retrucou com escárnio, balançando a maleta. Você foi muito útil para desviar a atenção, mas francamente você é um elo fraco. E cara demais para ser mantida. O coração de Ellen disparou. Ela arregalou os olhos, a vitória evaporando de seu rosto como névoa. O quê? Do que você está falando? Ellen sussurrou, a ficha caindo de forma dolorosa. Estou falando que a passagem é só para mim. Hudson respondeu, guardando a maleta sob o braço. E estou falando que os rastros que a polícia vai encontrar apontam você como a principal responsável pela fraude e, mais importante, pelo assassinato de Sebastião. Ellen cambaleou para trás, em choque. A traição era tão fria, tão completa. Ela havia sacrificado tudo, sua dignidade e seu futuro, por um homem que a via como lixo descartável. Você é um monstro? Ellen gritou, as lágrimas escorrendo descontroladamente.
O monstro que vai estar em Bahamas amanhã. Enquanto você apodrece na cadeia, Hudson reverteu, puxando uma pistola da cintura e apontando-a diretamente para Ellen. Ele pretendia silenciá-la para sempre. Samuel viu o movimento e agiu por puro instinto, o luto e a raiva pela morte de Sebastião lhe dando força. Não, você não vai. Samuel berrou, se lançando para a frente para interceptar o tiro. Marlon, com a experiência de anos de serviço, foi mais rápido. Ele disparou um tiro de advertência para o alto. O som ensurdecedor fez Hudson hesitar por um milissegundo crucial. Larga a arma, Hudson. Marlon exigiu, mantendo a mira firme. Nesse momento, as sirenes da Polícia Federal irromperam na área, vindo de todas as direções. O agente Fonseca e sua equipe haviam chegado, cercando o hangar. Hudson percebeu que estava encurralado. Ele tentou a última cartada, correndo em direção ao barco. Avisa a sua amiga Ellen que o contrato de Sebastião estava no meu nome. Ela vai ser a sua fiança, Samuel. Hudson tentou intimidar, correndo desesperadamente. Samuel e Marlon avançaram. A perseguição a pé foi curta. Hudson, mais acostumado a fraudar do que a correr, tropeçou na rampa de acesso ao cais. Antes que pudesse se reerguer, Marlon estava sobre ele, apertando os punhos ao redor do criminoso. O jogo acabou, Hudson, Marlon disse, algemando com força. Acabou em Minas Gerais e acabou aqui no Rio. As provas de fraude e assassinato estão seguras. E você vai pagar por cada centavo, por cada vida que você destruiu. Hudson, derrotado, engoliu em seco, seu semblante de arrogância finalmente desmoronando em puro pavor. Enquanto isso, Ellen estava parada, paralisada pelo desespero e pela humilhação. A maleta de Hudson, jogada no chão, estava aberta, expondo maços de dinheiro. A luz da sirene iluminava seu rosto coberto de lágrimas. Samuel se aproximou dela, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Você fez isso para nada, Ellen. Sebastião era seu amigo, meu irmão. Ele faria qualquer coisa por você, Samuel disse, sua voz embargada. Você escolheu a traição e a ganância. O Hudson te usou como um peão. Ellen não conseguiu responder. Ela desabou em lágrimas no chão sujo do porto, finalmente confrontando a monstruosidade de suas escolhas. O desmascaramento público de Ellen, a ex-nora perfeita, era a cena mais dramática daquela noite de justiça. O agente Fonseca recolheu a maleta com o dinheiro e os documentos da fraude, e a maleta de Samuel com as provas de Minas Gerais. A verdade sobre Hudson estava completa: um assassino frio, um fraudador impiedoso e um traidor covarde. Marlon olhou para Samuel, um sorriso cansado, mas vitorioso no rosto. Missão cumprida, Samuel. A justiça de Sebastião foi feita. Samuel assentiu, olhando para o horizonte. A dor da perda ainda estava ali, mas o peso da injustiça havia sido removido. O Rio de Janeiro, palco de tanta beleza e tanta maldade, finalmente respirava um ar de alívio. A novela de Hudson e Ellen chegava ao fim, não com um final feliz, mas com o triunfo amargo da verdade. Você achou certo Ellen ser usada por Hudson como bode expiatório, perdendo tudo? De que cidade você está assistindo esse vídeo? Coloque sua resposta nos comentários. Inscreva-se no canal para receber os próximos capítulos.